paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. E nesta oportunidade estaremos juntos comentando, aprendendo a lição de número 8. A lição de número 8 que será ministrada nesse próximo domingo, no dia 24 de maio de 2020. Nós estamos ainda nessa questão da quarentena, devido à pandemia, né, que se espalhou mundo afora, vindo precisamente da cidade de Wuhan, na China, e ela está se alastrando aí, e eu quero aqui deixar minhas condolências a todos que perderam seus entes queridos. Eu também, da minha família, teve uma pessoa que partiu para a eternidade devido à Covid-19, ou coronavírus. E quero louvar a Deus pela vida dos demais que estão vivos, inclusive os meus familiares também, ok? E essa lição ela está como texto bíblico em classe, ou pautada em Efésios capítulo 2, versículo de número 20 a 22, e contextualizada em Mateus capítulo de número 7, versículo 24 a 27. E o título da lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estaremos comentando sobre essa questão, sobre esse fundamento, sobre o santuário, sobre a pedra angular, sobre a pedra no seu contexto tipológico, né? E vamos também comentar sobre os apóstolos, o título de apóstolo. Existe apóstolo hoje? Esse título de apóstolo até hoje perdura? Como é que é esse negócio, né? E assim sucessivamente. E o que é a doutrina dos apóstolos? Depois vamos estar no terceiro tópico, nós estaremos comentando sobre edificados para morada de Deus, né? Um edifício bem ajustado e etc. Enfim, e somos assim morada do Altíssimo. Então vamos estar comentando sobre esta temática. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia daí. E se você gostar, você deixa o seu like de positivo para incentivar o nosso canal, nos ajudar e a crescermos no nosso canal, porque se tivermos mais visualizações, tivermos mais inscrições e compartilhamento do nosso canal, é bem mais visto no YouTube, ou seja, o YouTube dá um crédito maior. Então vamos estar trabalhando aí esta lição mais uma vez, né? Lição de número 20, ou lição de número 8, no dia 24 de maio, próximo domingo, estaremos estudando, aprendendo nesse domingo próximo, dia 24 de maio de 2020, glória a Deus, né? E assim estaremos aprendendo um pouco sobre o livro de Efésios e contextualizando com Mateus, amém? Vamos lá. O que Efésios, Paulo quis dizer aos irmãos de Efésios no capítulo 2, o verso 20, quando ele traz a palavra edificados, no versículo 20 ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Capítulo 7, verso 24 de Mateus, está escrito:
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, cresceu e corria os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27 diz: E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem. No Antigo Testamento, nós vamos ver que a habitação de Deus era o tabernáculo e no templo, né? Nós vamos saber que esse fundamento, como ensino, como a doutrina dos apóstolos, por exemplo, e o testemunho dos profetas. E também nós vamos refletir um pouco que somos filhos, somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, um edifício espiritual, né, que é o primeiro tópico da nossa lição. Então, nós, quando vamos ler esse texto emprega logo um particípio no grego, né? Que vai, quando Paulo diz edificado sobre, e começa o texto, isso é um particípio no grego, que edificado sobre, omitir, portanto, e são, não é? Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, ele não omitiu o texto, ele disse em que somos edificados. Aí, 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 11 e 12, né, vai trazer a mesma imagem que confere com a mesma visão, ou melhor, que confere com Efésios capítulo 3, versículo 18. Aí Paulo vai recorrer ao discurso, e recorre seu discurso falando aos anciões em Atos, os anciões de Efésios, em Atos capítulo número 20, versículo 32, ele fala os anciões no capítulo 3 de Efésios. Já em Atos capítulo 2, ele repete. E também na sua epístola a Timóteo, ele vai contextualizar, lá em Éfeso também ele vai contextualizar Timóteo capítulo 1, capítulo 3, versículo 15, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Então, é sugerida, naturalmente, quando Paulo vai trabalhar essa questão de templo aí, é porque lá em Efésios eles cultuavam a deusa Diana, né? Então era a cultura daquele povo e tal, e Paulo vai trazer naturalmente, fazendo uma alusão, tirando da cabeça, tirando daquela visão cultural do povo, aquele esplêndido templo que tinha de Diana ali, né? Então, Paulo ele vai falar da glória do templo, falando que a glória do templo agora é o cristão. Então Paulo Paulo leva aqueles cristãos de Efésios a não ficar focado aquela suntuosidade esplêndida arquitetura do templo de Diana, né? Então a glória do templo cristão é eterna, não é mera idolatria. Então Paulo estava dizendo para os irmãos que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Essa pedra da esquina, já vou explicar isso, mas só já resolvendo, aqui é pedra fundamental, não é? Só sintetizando, mas vou comentar um pouco sobre essa pedra e o contexto histórico naqueles dias, não é? Não só no tempo de Paulo, como no Antigo Testamento. Então Paulo estava dizendo que a glória que agora ia habitar no templo homem, ser humano,
era uma glória real, uma glória eterna. Não era uma mera idolatria. Então, a imagem de um edifício apropriada também aos judeus cristãos, como o Templo de Jerusalém era a fortaleza do judaísmo, como o Templo de Ana era a fortaleza do paganismo. Então, Paulo tira, e hoje nós vemos isso. Tem gente que adora o templo. Ele no templo ele é uma coisa, fora do templo ele é outra. Entendeu? Tenha cuidado com isso, porque a nossa vida não está ligada a templo. Não somos templocêntricos, somos cristocêntricos. Não somos templocêntricos, somos cristocêntricos. Repito. Entendeu? Então, Paulo ele vai trazer esta visão descontextualizando a cultura e a visão que era natural naquela região de Efésios, a cultura do esplêndido templo de Diana, certo? Assim como o templo de Jerusalém era a fortaleza dos judeus, como o templo de Diana era para o paganismo. Então ele fala dos fundamentos dos apóstolos, isto é, sobre o ministério e exemplo vivo. Aí Mateus capítulo 18, capítulo 16, verso 18, vai falar sobre o próprio Cristo, que é a única fundação verdadeira, que foi o grande assunto do seu ministério e a fonte de vida, como ele e seus companheiros de trabalho, eles também, se sentido secundário, são chamados de fundamentos, conforme capítulo de número 21, versículo 14. E os profetas? Os profetas estão aqui unidos a eles de perto, porque a expressão aqui são fundamentos dos apóstolos e dos profetas, mas os fundamentos dos apóstolos e profeta, porque a doutrina de ambos se assemelhava, era essencialmente uma só. Assim como diziam os profetas, os apóstolos tinham a mesma visão. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, você contextualiza também com Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10. Então, os apóstolos tomam a precedência conforme Lucas. Então, os apóstolos tinham, ele pegou contextos, pegou toda a visão do Antigo Testamento, ou seja, dos profetas, não é? Da doutrina dos profetas que falavam por Deus, os oráculos de Deus, e trazia para a visão apostólica, não é? Que é a visão da igreja, que é a visão de Cristo, entendeu? O apóstolo de Cristo. Então, Lucas capítulo 10, versículo 24, vai falar sobre os apóstolos que tomam a precedência daqueles hábitos dos profetas, eles tomam para si, para ensinar a nós outros, né? Então, assim eles apropriadamente mostram respeito e as reivindicações dos judeus e gentios. Então, porque os profetas para os gentios, os apóstolos para os profetas para os judeus, ou melhor, e os apóstolos para os gentios. Agora, tanto um como o outro era a mesma precedência, tinha o mesmo destino, era para o mesmo grupo, porque como dissemos e ensinamos na lição passada, agora somos um, certo? Não tem mais a divisão do templo, não tem mais a divisão de gentio e da circuncisão, toda aquela problemática que ensinamos nas duas lições anteriores, né? Não tem mais aquilo. Então, representando a antiga dispensação judaica, os profetas representavam a antiga dispensação judaica e os apóstolos representam aí a nova dispensação. Os profetas do novo também estão incluídos aí, entendeu? Então se refere ao significado somente a esse texto, conforme você vai ver no capítulo de número 3, versículo 5 de Efésios e capítulo 4, versículo 11. Então, para contextualizar isso, os profetas representavam a dispensação judaica do Antigo Testamento, e os apóstolos representava o novo, ou seja, o novo pacto, o novo concerto, né? Então, os profetas agora são incluídos também dentro do contexto do Novo Testamento. Então, essas passagens, ela implica, né, e que os profetas do Novo Testamento não estão excluídos, não estão excluídos. Os profetas do Novo Testamento estão dentro do contexto, mas a clara referência dos apóstolos está em Salmos, capítulo número 118, versículo 22, que vai falar da pedra principal de esquina, ou seja, a pedra fundamental, não é? Então, se você for observar,
se formos observarmos, não há mais diferença entre profetas e apóstolos. Só que existe apóstolo hoje, é uma situação que vamos ver mais à frente. Vamos embora. Se os irmãos me entendem, não é? Nós podemos observar que as provas que os profetas do Antigo Testamento são um pensamento proeminente, Davi é chamado de profeta, não é? Em Atos capítulo 2, versículo 30, que compara com Salmo 20, Isaías 28, versículo 16. Outro profeta presente à mente de Paulo, cuja profecia se apoia no anterior, né? Que ele vai citar no anterior de Jacó. Né? Ele vai se apoiar em Gênesis capítulo 49, versículo 24, que é chamado também de profeta. Então, o sentido do contexto também é conveniente a isto. Né? Então, vocês já foram estrangeiros de comunidade de Israel no templo de seus profetas no Antigo Testamento. É isso que o texto vai nos aludir. Então, o contexto, o sentido do contexto também convém a isto. Né? E quando vamos dizer no templo de seus profetas no Antigo Testamento, mas agora sois membros do verdadeiro Israel. Então a igreja passou a ser o verdadeiro Israel, porque junto com Israel unificou-se tudo. Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento e dos profetas do Antigo Testamento. Pronto, em vez de ser um fundamento, uniu-se. Em vez de ser dois, apóstolo e profetas, agora uniu-se e é um só. Então, ficou mais forte, ficou um conteúdo mais robusto, né? Mais consistente. Então, Paulo identifica aí continuamente o seu ensinamento com o dos antigos profetas de Israel. E ele vai se identificar isso em Atos capítulo número 26, versículo 22, contextualizando com Atos capítulo de número 28, versículo 23. Então, as onerosas pedras de fundação do templo, ele vai fazer menção sobre isso. E conforme está registrado em 1 Reis capítulo 5, versículo 17, e ele vai fazer uma tipologia da mesma verdade e também é contextualizada em Jeremias capítulo de número 51, versículo 26. Então, essa mesma pedra, que é a pedra angular, é pedra fundamental, sobre a qual repousa todo o edifício, Paulo supõe que uma pedra ou rocha tão grande, tão formada, a ponto de ser as duas coisas ao mesmo tempo, apoiando todo como o fundamento, o todo como um fundamento. Então, em parte, elevando-se às extremidades, de modo a admitir que as paredes laterais que se encontram nele, no caso, ele, unindo-se a ele, compara-se à pedra angular. Né? Então, com a pedra angular é notável que foi Cristo. Então, o texto vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 6, entendeu? Então, é chegado o caminho dos homens, pode ser, e chegando no caminho dos homens, pode ser tropeçado, como os judeus fizeram em Cristo. Então, os judeus tropeçaram em Cristo, mas agora somos povo só e não iremos tropeçar. Glória a Jesus. Somos um povo só. Mateus capítulo 21, versículo 42 e 1 Pedro capítulo 2, versículo número 7. E Paulo ainda vai dizer no texto, no capítulo 20, no versículo 21 do capítulo 2, nele o edifício, todo bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Entendeu? Então, esse nele fala de um conjunto, mantendo todo mundo junto, fala de um conteúdo, de um ajuntamento. Né? Então, bem ajustado também traz aí o sentido de encaixe, de se encaixar, de se darem bem, de fechar, de estar tudo em comum acordo. Né? E agora estamos unidos, fechados. Glória a Jesus. Então, precisamos aprender que todo esse conteúdo, que existia aquela divisão entre gregos e gentios, entre judeu e gentil, agora não mais. Né? Então, Paulo vai falar sobre crescimento. Então, está crescendo continuamente. Aí, Paulo vai falar do pensamento adicional, que ele acrescenta ali dentro da imagem do templo. Né? Isso é iconografia. Então, Paulo imagina, dentro da sua iconografia que ele fez do templo, daquelas paredes robustas do templo, agora contextualiza com a igreja. Né? E somos templo de Deus,
robusto para Deus, sirvamos sempre a Deus e com certeza nós conseguiremos estar mais forte, mais consistente, num sentimento só, num único pensamento. Assim a igreja caminha até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja tem o crescimento de um organismo vivo, não é mero aumento do edifício. Nós vamos encontrar isso, que não é mero aumento do edifício, é um organismo que cresce a igreja. Não é? Então, dentro do contexto, dentro de 1 Pedro capítulo 2, verso 5, né, nós vamos encontrar a frase pedras vivas. Nós somos assim, edificados como casa espiritual ou espirituais, conforme Efésios capítulo 4, versículo 16, e também contextualiza com Zacarias capítulo 6, versículo 12. Então o ramo constituirá o templo do Senhor, de onde, da mesma forma, o crescimento de um ramo e a construção do templo, somos unidos, santos, como sendo a habitação de Deus. Então assim o Senhor, ou seja, Cristo, responde através do Espírito Santo, e nós vamos ver isso no versículo 22, não é? Quando ele diz, mas nele vós ajuntados, vós sois juntamente edificados, sedes morada de Deus em espírito. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então, já Mateus vai falar dos dois alicerces. Entendeu? Eu estou trazendo aqui um escopo da interpretação dos dois textos, né? Então, portanto, todo que ouve as minhas palavras e as pratica são comparados ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, né? Então, ele vai, o apóstolo continua prosseguindo com esta palavra, não é, em Mateus. Então, todo que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Parece uma alusão às palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 22, e também Lucas, capítulo 11, versículo de número 28, como também Romanos, capítulo 2, versículo 13, e 1 João, capítulo 3, versículo número 7. E assim prosseguimos, né? Então, a pedra angular, essa primeira menção na Bíblia sobre a pedra angular, está em uma fala de Jó. Jó vai usar isso pela primeira vez, né, quando Deus diz a Jó a respeito da sua grandeza, da criação de todas as coisas. Jó vai citar em Jó capítulo 38, verso 6, e sobre que está fundadas as suas bases, o que lhe assentou a pedra angular. Isso está em Jó capítulo 38, verso de número 6. Vamos ver também que está claro que a linguagem aqui é de construção, ou seja, de edificação de algo. A linguagem é uma linguagem de fixação, de firmeza. Então, dentro das construções antigas, das pedras, aqui traz uma historicidade sobre isso, eram pedras que ficavam no canto, e as demais, ela que dava sustentação na parede, né? Era a pedra do alicerce. Então, Cristo é esta pedra, não é? Nós nos ajuntamos a Cristo e agora estamos fortes e robustos por causa da pedra fundamental que está ali. Ela é o alicerce, ela é a base, não é? E a Bíblia vai dizer que ela foi a pedra que os homens tropeçaram. Todos que negam a Cristo tropeçam nessa pedra, mas ela está ali, ela não sai do lugar. Cristo, a pedra angular, ou seja, ela que dá ângulo, ela que dá base, é ela que mostra onde o construtor vai prosseguir, é ela que dá a consistência e a certeza da construção, é ela que dá a satisfação de uma nova vida, a pedra angular, de uma nova casa, de um novo templo, de uma nova vida em Cristo, né? Então esse tipo de pedra também era usado nas construções de arcos, não é? Era a pedra central que mantinha toda a estrutura unida de forma correta, conforme eu já disse, né? Então, Jesus, ele é chamado a pedra angular. Então é importante, é fundamental usar essa figura conforme Isaías também usa no capítulo 28, versículo 16, ele vai falar se alguém queira colocar a pedra em Sião. Sião aqui é Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor, eis que suscitarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Aleluia.
Isaías capítulo 28, versículo de número 16. Então ele dizendo, portanto, assim diz o Senhor, o profeta dizia, eis que assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Então a dificuldade é grande, a luta não é fácil, mas somos edificados na pedra angular. Não vamos fugir, né? Mesmo com pandemia, mesmo sem ter os templos abertos, mas nós somos igreja e estamos vivos para a glória do nome do Senhor. Falam vivos em Cristo, né? Então, e como igreja, estamos sempre consistentes, crendo na vitória de Deus, tendo a esperança de que tudo voltará ao normal. Afinal, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Com certeza, iremos receber uma grande vitória da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, por meio da mão do grande Deus, né? Então, em Atos capítulo 4, versículo 11, Pedro aponta que essa pedra era Jesus Cristo. Pedro já faz a afirmação, né? E que foi rejeitada, mas na verdade era a pedra angular, principal na obra de Deus, fazendo a pedra principal na obra de Deus que Deus estava fazendo. Qual era a obra que Deus estava fazendo? Salvando o mundo, enviou Jesus para isso. Então ele era a pedra principal desta construção, da construção da igreja sacrossanta, da igreja que busca, da igreja que está em Cristo, da igreja que vive buscando as coisas pertinentes relacionadas à sacrossanta palavra de Deus, né? Então Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, né? Que se tornou a pedra angular. Então, quanto à Bíblia, né, a Bíblia usa a pedra angular aplicando a Jesus Cristo. Está destacada a posição exaltada de Jesus, sua grandeza, sua primazia, sua importância fundamental. Sem ele, nenhuma construção haveria, nenhuma obra de Deus seria realizada, não haveria qualquer esperança para os povos, além dos apóstolos. O próprio Jesus destacou aqui, ele até destacou, e ele era a pedra, ele disse ele era a pedra angular, quando contou a parábola dos lavradores, né? Jesus afirma, fitando-os, disse, quem quer dizer, pois, que está escrito, a pedra dos construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal angular. Então, tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas capítulo de número 20, versículo número 17 e 18. Então, esta é a palavra de Deus para nós nesse domingo, nesta manhã. Glória a Deus que Deus tem dado para nós outros. Então, Jesus destaca aqui que a pedra angular, ele é a pedra mais forte que sustenta toda a construção, conforme eu já disse. Já a questão do templo, conforme está na nossa lição, né, ou o santuário, templo aqui é como um globo ocular humano. A pupila é Jerusalém e a imagem da menina dos olhos. Vou começar com essa frase. Segundo o Yudi, ou o judeu, ele vai dizer: o mundo é como o globo ocular humano, a pupila é Jerusalém e a imagem da menina do olho é o templo. A imagem da menina do olho é o templo sagrado. Então, durante quase 1000 anos, ou seja, precisamente 830 anos, existiu em Jerusalém a casa de Deus, o ponto de ligação entre céus e terra. Entendeu? Para o judeu, conforme eu disse anterior, o templo era tudo, né? Então era a razão dele, a razão da existência do templo era ajudar a ancorar a santidade no mundo material, isto é, servir de ponto focal de contato entre Deus, a santidade suprema era inatingível ao mundo material. Então agora que somos templo, santuário de Deus, o povo tem que olhar para nós e nos enxergarmos como pessoas de Deus, mulheres, homens de Deus, não é? E pessoas que tenham a palavra, que vivem a palavra, que ali tem a santidade de Deus. Mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas miserabilidades, precisamos estar sempre ligados ao Senhor para que possamos estar ligados a esse templo, vivendo, sendo esse templo que o Senhor espera de nós, né? Então, como casa de Deus, a concepção aqui de casa de Deus é um local onde habita o Eterno. Entendeu? Agora não é mais no templo físico, agora é no nosso ser, no nosso consciente, no nosso subconsciente, servindo ao Senhor, ok? Então, outro fator importante que Paulo vai citar na carta
né? E quando ele vai falar do santuário sagrado, no interior do santuário havia uma chamada era um santuário chamado de sagrado, que no hebraico é Kadosh ou Kodesh, no caso, né? Então era que continha um altar, que era oferecido diariamente o incenso, entendeu? Então precisamos ter cuidado para oferecer a Deus sempre o que é cheiro agradável, santidade ao Senhor. Ele é tudo dentro do quesito de santidade. Qual é o significado? Agora nós vamos trabalhar a questão do significado dos apóstolos, né? Então, que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O que significa apóstolo? O que é apóstolo na Bíblia? Apóstolo é uma pessoa que foi comissionada, isto é, enviada por alguém. A palavra apóstolo traduzida no grego é apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. O grego apóstolos deriva do verbo apostolém, que significa enviar, remeter ou, num sentido mais específico, enviar com um propósito particular. Entendeu? Então, no uso teológico, o termo grego apóstolo muitas vezes é utilizado para designar mensageiro, mas com ênfase em quem enviou. Então, sobre esse aspecto, o apóstolo representa aquele que envia. Ele é investido de autoridade para tal. Quem envia dá autoridade. Então, desta forma, ele representa a personalidade, a influência do seu mandatário. Ou seja, se Deus lhe enviou, você tem que representar quem lhe enviou. Quem é que lhe enviou? Deus. Então você é um representante de Deus. A parte do uso cristão, esse termo é empregado como no contexto náutico, né? Então vai trabalhar essa questão. O significado dos apóstolos na Bíblia. A Septuaginta, ela utiliza o grego apóstolo para traduzir o hebraico salá. Shalá é o termo, seus termos derivados já no Novo Testamento, e nesse mesmo termo grego aparece mais de 80 vezes, principalmente nos escritos de Paulo e Lucas. Lucas, na teologia lucana, vai usar muito. Então isso significa que a palavra apóstolo é aplicada em diferentes contextos, entendeu? Então o propósito, de forma geral, pode-se dizer que ela é utilizada tanto no sentido mais amplo como no sentido mais estrito. Então a palavra também é aplicada ao próprio Senhor Jesus, entendeu? O objetivo é indicar que ele é enviado por Deus como Salvador, conforme está escrito em Hebreus capítulo de número 3, versículo número 16. Então o sentido mais amplo dessa palavra simplesmente preserva o significado primário de enviado ou mensageiro. Então tá aí, nós podemos citar aqui Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, Andrônico, Júnia, e por exemplo eles são chamados de apóstolos. Então, no sentido mais restrito da palavra, transmite a principal ideia de posição, e nesse sentido a palavra refere-se exclusivamente ao grupo dos 12, entendeu? Então, Paulo, gente, então existe, dentro desse contexto, existe apóstolo na atualidade hoje? É só isso para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Eu preparei aqui um guisado para nós e deixar para ter outra oportunidade para gravar um vídeo só sobre essa questão, não é? Tem outras questões hoje que as pessoas ficam colocando, se auto-titulando, não é Deus que escolhe, é se auto-intitulam. Aí é que é problema, não é? Aí é problema. Então é melhor, quem chamou é aquele que garante. Então existe apóstolo hoje? A Bíblia ensina que o sacerdote real dos crentes é o verdadeiro e que através da obra redentora de Cristo, ele possui livre acesso ao trono da graça. Então, Hebreus capítulo 4, verso 16, isso significa que eles são comissionados a proclamar as obras daqueles que ele chamou das trevas para a luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Portanto, eles são capacitados de dom, e parte do Espírito Santo deve usar esses dons aí. Da parte do Espírito Santo, ele deve usar os dons para edificação de igreja. Então, o apóstolo hoje é aquele que também é enviado. Então, sobre esse aspecto aí, como mediador de Cristo, responsável por anunciar o evangelho de Cristo, né? Então, todo cristão é mensageiro enviado para proclamar as boas novas de salvação e representar a causa de Cristo diante desse mundo. Com a palavra mensageiro, traduz aí o termo apóstolo. Então, dentro desse contexto, quero deixar aqui para os irmãos 1 Coríntios capítulo número 9, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 8. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em vossos corações, né? William Bacai
vai citar aqui ele vai usar a figura de Paulo como edifício, que o edifício que Paulo citou sobre o edifício, e o que pensa de cada uma das igrejas. Então, isso vamos ficar para depois. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha para dar-nos incentivos. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor professor Edivaldo Pereira. Se você gostou, se inscreva no vídeo e pode compartilhar, comente, deixe aí seus comentários, pergunte. Estamos à sua disposição. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.